Turma do Propósito, muito boa noite. Estamos aqui sem errar nenhum dia até hoje, graças a Deus. Estamos aí, meditando num capítulo da Bíblia por dia, orando todos os dias e tentando mudar. Ande conosco, seja bem-vindo você que entrou agora no nosso grupo. E vamos juntos, hoje, Números, capítulo 33. Pessoal, o capítulo 33 de Números, ele é um capítulo interessantíssimo, apesar de ser uma leitura um pouco maçante, porque vai falando sobre os períodos, os locais e os momentos em que o povo de Israel chegou a um determinado lugar e o momento que ele partiu. Aí você diz, por que isso é importante? Porque aqui, ó, são estas as caminhadas, versículo 1 do capítulo 33, e os filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos. Escreveu Moisés, versículo 2, suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Ou seja, foi o Senhor que mandou Moisés marcar a chegada e marcar também a saída. Então preste atenção, meu querido irmão. O que eu quero falar para você é o seguinte: você precisa lembrar da sua jornada. Por que é importante? Tem uma carta às igrejas, né, direcionada às igrejas, às 7 igrejas no livro de Apocalipse, a carta direcionada à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus vai dizer que ela perdeu o primeiro amor. E aí o Senhor dá uma ordem para ela lembrar das primeiras obras, lembrar onde havia caído e voltar às primeiras obras. Lembrar de onde havia caído e voltar às primeiras obras. Porque ela havia perdido o primeiro amor. É muito importante a gente lembrar da nossa jornada. O Senhor deseja isso. Por quê? Porque quando a gente lembra da nossa jornada, nós lembramos de onde nós saímos e onde nós estamos. E aí nós nos situamos, nós sabemos se nós evoluímos ou se em algum momento nós estagnamos, se desviamos a rota ou se continuamos crescendo, se até aquele momento ali estamos cumprindo a vontade de Deus, podemos dizer até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou. Então é muito importante, meu querido irmão, que nós lembremos de onde nós saímos e que nós observemos a nossa jornada. Por quê? Porque os exemplos do passado fortalecem o nosso presente e trazem otimismo para o nosso futuro. Porque o Deus que operou ontem é o Deus do presente e é o Deus que continuará conosco. E a gente precisa saber que há várias etapas na nossa jornada. Por exemplo, o versículo 3 vai dizer assim: partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Então, aqui eles estão saindo no momento glorioso, os egípcios humilhados. Mas nessa jornada do povo de Deus, eu pergunto, só teve momento de glórias ou teve momento também de humilhação? Teve momento de louvor e júbilo ou teve momento também de tentar ao Senhor, de zombar do Senhor, de desprezar o Senhor no seu coração? A nossa jornada é como a jornada do povo de Deus, irmãos. Enquanto eles peregrinaram na terra prometida, rumo à terra prometida, eles tiveram altos e baixos, assim como eu e você teremos também na nossa jornada. Mas é muito importante que nós lembremos de cada ponto da nossa caminhada. Lembremos das nossas vitórias, lembremos também das nossas quedas, das vitórias para que possamos ser fortalecidos na fé, das quedas para que os erros não possam ser repetidos. E olha, nessa jornada, o povo parou e cerca de 40 vezes montou e levantou acampamento, montou e levantou acampamento. Vamos lembrar que o número 40 na Bíblia sempre lembra um tempo de prova, um tempo de sofrimento e ao mesmo tempo um tempo de preparo, um tempo de fortalecimento espiritual. Foi assim no deserto, 40 dias no deserto, Jesus sendo tentado, Noé e sua família na arca, 40 dias. E aqui 40 vezes, cerca de 40 vezes, o povo chegou, montou acampamento, desmontou e seguiu. E aquela jornada ali, até que aquela geração inteira caísse por sua incredulidade e eles então pudessem tomar posse, os filhos dessa geração pudessem tomar posse dessa terra. Tiveram vários momentos desafiadores. Talvez um dos momentos mais difíceis foi a morte daqueles que haviam sido líderes. Miriam já havia morrido, Arão havia morrido também nessa jornada, e nós temos a certeza, o povo tinha esse conhecimento, de que Moisés também não entraria na terra prometida. Seria um momento agora de sucessão. E aí? Às vezes, irmãos, na nossa jornada, nós nos apegamos muitas pessoas. E a gente começa a pensar, o que vai ser da minha vida sem aquela pessoa? O que vai ser a minha vida sem a orientação espiritual da minha mãe, do meu pai? O que eu vou fazer sem eles? O que eu vou fazer se esse pastor não estiver mais aqui na igreja? Ou se trocarem, se aquele indivíduo não foi eleito presbítero, ou se trocarem o meu professor da escola dominical, ou o evangelista da minha igreja? Você tem que lembrar, irmãos, que os homens passam, morrem e falham. O seu líder é o Senhor Deus. E você precisa tomar cuidado de cumprir tudo o que a palavra diz. O versículo 50 de Números vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto à altura de Jericó. Versículo 51, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, nós temos aqui agora o Senhor dando as instruções de como deveria ser tomada essa terra. Portanto, irmãos, quem nos instrui, quem nos dirige é o Senhor. O seu guia é o Senhor. Nas várias jornadas da sua vida, independentemente de qual seja o momento, se é um momento de júbilo, se é um momento de gratidão, se é um momento de prova, se é um momento de pecado, se é um momento de tentação, se é um momento
em que você está enfrentando o inimigo, está prevalecendo, meu querido irmão, o seu guia é o Senhor e você precisa agir conforme a palavra de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que a própria Bíblia se intitula como sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, como sendo poderosa para guardar puro o coração de um jovem. Você imagina como é complicado um jovem nos dias de hoje guardar puro o seu caminho? Imagina como é difícil para um jovem hoje chegar ao casamento, ao matrimônio, ao leito do matrimônio virgem. E eu estou dizendo isso aqui para vocês com tristeza. Por quê? Porque é verdade. É muito difícil hoje o jovem guardar puro o seu caminho, sempre foi. No entanto, hoje parece que eles não estão importando muito, né? Não há muita vergonha nesse sentido. Acham que é normal. E a Bíblia diz que como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. É tão poderosa que a Bíblia diz assim, no livro de Salmos, Salmo 119, diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, meu querido irmão, você precisa entender que nas diversas jornadas você vai ter que ser instruído pela palavra de Deus. E uma última aplicação, para a gente terminar, é que você, meu querido irmão, precisa consagrar-se ao Senhor por completo. Aqui no último trecho do capítulo de número 33 de Números, o Senhor disse a Moisés o seguinte: olha, vocês vão, depois de passar Canaã, versículo 52, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomarei a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra eu vou lá dei para possuires. Herdarei a terra por sortes. A distribuição ali seria por sortes, para que fosse justa. Ninguém tivesse privilégio ou escolha sobre qualquer que seja a terra. Aí você fala: mas e Gad, Rubem e a minha tribo de Manassés? Eles escolheram, mas escolheram o pior. Escolheram ficar aquém do Jordão, que não era a terra que o Senhor havia prometido. Por isso eles tiveram a oportunidade de escolher. E aqui diz: onde for dividido, eles vão ficar. Porém, se não desapossares, olha o que o Senhor diz: diante de vós, os moradores da terra, então que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei para vós outros como pensei em fazer-lhes a eles. E assim aconteceu, porque o povo não se consagrou. Meu querido irmão, para terminar eu quero dizer: observe a sua jornada de acordo com a palavra de Deus. E quando você chegar onde Deus quer que você chegue, meu querido irmão, continue a cumprir a vontade de Deus. O importante não é apenas vencer, mas é permanecer vitorioso. E a vitória nossa no Senhor, ela só vem através, irmãos, de consagração, de um coração totalmente dedicado a Deus. Não quer dizer que os pecados não virão, a tentação não virá, as quedas não virão. Virão. Mas eu e você não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos desistir. Não podemos parar a luta de deitar fora aquilo que não pertence ao Senhor. O povo não obedeceu ao Senhor, manteve ali. Você vai ver ao longo do que estudarmos de Deuteronômio, Josué, Juízes, você vai ver que o povo manteve aqueles indivíduos ali. E aqueles indivíduos foram pedra de tropeço. E acabou que aconteceu o que o Senhor falou. O Senhor disse: olha, se vocês fizerem isso, eles vão contaminar vocês e eu vou fazer a vocês o que eu fiz a eles. O que é? Expulsá-los da terra. E assim o Senhor vai permitir que isso aconteça. Perdão. Meu querido irmão, fico por aqui. Um grande beijo. Amanhã nós continuamos. Amanhã número 34. E não perca, essa semana ainda, no sábado, estaremos terminando o livro de Números. Um grande beijo e até amanhã.